ou nós, como família, como integrantes da nossa família, que queremos trazer essa informação para a nossa família ou para os vizinhos, para nossos amigos. A ideia de que uma determinada coisa, uma determinada atitude, uma pílula, um hidrolato, um óleo essencial, uma homeopatia vai resolver o problema é realmente uma ideia muito simplista. Porque, na verdade, a gente tem que entender que mudanças são importantes para que a gente também tenha uma Benefício. mudança, vamos dizer, uma melhoria geral em tudo. Seja para prevenção, seja para melhoria, seja para cura, seja para o que for. É importante que a gente entenda que os paradigmas são vários que nós temos que modificar. Vocês já perceberam isso. Eu nunca começo o assunto falando, o assunto é esse e caio dentro, não. Eu nunca faço isso. E dificilmente eu consigo estar numa palestra desse estilo. Aí um dia eu me fiz a pergunta, eu digo, Lucinha, você está muito chata. Você está falando um monte de coisa para todo mundo que ninguém quer ouvir. Será que não é você que está assim tão chata? Bom, aí aconteceu o seguinte, eu fui conhecer logo que a Tunupa entrou no Brasil, através do Dr. Guilherme Oberlander, e eu fui com essa minha amiga que me chamou agora para fazer essa palestra de hidrolatoterapia em Curitiba, ouvi-lo. E na 1h10 que ele falou, ele foi falar de óleo essencial, ele fez como eu. Ele falou de uma maneira geral, ele falou de uma maneira holística, e 10 minutos, dos 1h10, ele falou sobre óleo essencial. Por quê? Porque ele, como eu, tem uma visão holística da coisa. E ele é médico, eu não sou, mas a minha noção de bioquímica e dessa parte, vamos dizer, da bioinorgânica, que é a biologia, e aí a química da vida, o meu conhecimento é muito grande. Então, a gente tem noção do que é importante para o corpo. Então, como não pode deixar de ser, então, agora nós vamos começar a nossa palestra. E daí eu tenho a dizer para vocês o seguinte, que eu fiquei muito feliz, porque eu falei, bom, então, eu estava doida mesmo para arranjar um motivo para continuar, né? E daí eu digo, bom, eu vou continuar dessa forma, porque é assim que eu acho que tem que ser. Bom, eu então preciso agora compartilhar a tela e aqui, para que a gente comece a nossa apresentação de hoje. Vou então pedir a vocês que desliguem seus microfones, por favor, para que a gente então comece nossa apresentação, tá? Então, basicamente, eu escolhi esse livro. Esse livro vai ser lançado pela editora Laszlo no Brasil muito em breve. Eu estou fazendo o contato para que esse livro chegue para o Brasil, com um contrato de tradução para a língua portuguesa e para aqui, para Portugal também. Então, eu me baseei em cima dele nos últimos 10 minutos do que eu tenho que falar. Então, eu quero falar para vocês o seguinte. Espera aí que já não funcionou muito bem. Primeiro, nós vamos falar o que são hidrolatos. Depois, isso aqui é um resumo do que eu vou falar. A qualidade da água. Hidrolatos são substâncias dissolvidas em água. A qualidade da água é muito importante. A qualidade da água que a gente consome, nós vamos ver, e também os critérios de qualidade. A conservação desses hidrolatos. E a hidrolaterapia energética, que é uma parte muito importante da nossa palestra hoje. Bom, então, desde a época da romana e também da época grega, a gente tem esse contato do ser humano muito importante com a água. Que existiam essas casas de banho aquecidas, piscinas, era uma terapia mesmo. Não era nem mesmo de cura, não, era também de prevenção, era também de relaxamento, era um momento social, era um momento importante na vida de Roma e que as pessoas hoje ainda guardam, né? Mas menos. A nossa relação com a água hoje ficou muito esquecida.
Por exemplo, uma situação que a gente tem essa água dessa natureza, dessa pureza, é muito raro. A grande maioria de nós está numa cidade grande, onde essa qualidade, onde toda essa situação foi acabada, foi destruída. Com desmatamento, com a série de atividades que nós perpetramos ao planeta, hoje esse tipo de água que você pode chegar, botar a mão e beber com a maior alegria, é muito difícil. Então, existem teorias químicas sobre a água, hoje, muito avançadas. Eu vou falar um pouco sobre algumas delas muito rapidamente, mas é importante que vocês entendam a importância da qualidade da água. Então, por exemplo, esses são lagos lá nas montanhas do Everest, próximas ao Everest, no campo onde os alpinistas acampam, e que já também não é mais como ela era pura, porque, olha, vejam o que fizeram já, né? Já o ser humano pisou nessa água, já sujou essa água, já tem detritos, já não sei quantas toneladas de detritos que são deixadas nessas montanhas. Então, até mesmo lá, a qualidade da água que era antes não é mais a mesma. Essa é uma das maiores ou melhores representações visuais da estrutura molecular da água, que a gente aprende na escola, que é H2O, mas ela sozinha ela não existe. Ela se, como é que se fala? Ela se junta, ela se agrega a outras moléculas, fazendo esse conjunto que vocês estão vendo aí, formando uma estrutura tridimensional. Então, é muito importante não imaginar a água como uma coisa simples assim. Não. A qualidade da água está relacionada a essa estrutura tridimensional que ela forma. Se ela está com essa estrutura tridimensional distorcida ou desfeita, essa água está, vamos dizer assim, poluída, comprometida. Então, eu vou trazer um pouquinho da ciência pura falando sobre água, porque é muito importante vocês entenderem a relação da água com a planta, que é onde nós vamos chegar no final dessa palestra, desse workshop. E a água é importante a gente entender essa qualidade. Mas eu vou falar da ciência pura sem nenhum conflito de interesse, porque, infelizmente, o conflito de interesse chegou já hoje até na ciência. Infelizmente, nós estamos vendo isso hoje. Nós já estamos até, quem não é da área, já é capaz de ver que aonde que tem o financiamento, o resultado sai de acordo com os interesses de quem financia. Aqui são resultados, e eu vou mostrar a ciência pura, sem o conflito de interesse. O primeiro foi Samuel Hahnemann, que foi quem vejam que ele desencarnou com a idade de 88 anos, ele era do século XVIII, morreu no século XIX, e o Samuel Hahnemann foi quem nos trouxe os conceitos básicos da homeopatia. E, através a memória da água, através da capacidade da água de reter a informação, uma vez que ela está em contato com uma determinada substância, isso que é a homeopatia, ele desenvolveu essa medicina alternativa, essa medicina complementar, o nome que vocês quiserem dar, para a humanidade que sobrevive até hoje, apesar de vários esforços dos interesses escusos em que ela seja eliminada. Mas a homeopatia é uma ciência com um grande respaldo científico, eu já vou mostrar aqui para vocês. Qual é a importância dela? Então, uma vez que a água está em contato, seja com uma substância tóxica ou com uma substância natural, pura e, digamos assim, benéfica para a nossa bioquímica, ela retém essa informação. Ela é chamada a memória da água. Outro casal que trabalhou muito, dessa vez, não é sobre a água, mas sobre a fotografia Kirlian, que é capaz de enxergar
a energia em volta de uma substância. Nosso corpo, ou qualquer organismo vivo, um vegetal, por exemplo, que é composto de água, e essa foto mostra, dentro daquilo que a gente está trabalhando, dentro daquilo que a gente está, vamos dizer, querendo medir esse nível energético, a fotografia Kirlian vê o que os nossos olhos não são capazes. Então, aqui, por exemplo, você tem um vegetal não cozido, um brócolis cru, orgânico, que, sob a fotografia Kirlian, vai nos mostrar esse resultado. Ou seja, a aura energética desse vegetal, que os nossos olhos não veem, você é capaz de enxergar com a fotografia Kirlian a energia que aquele vegetal é capaz de emanar. E, evidentemente, que quando comemos esse vegetal, essa energia vital nos é transmitida. Portanto, é mais do que importante um alimento adequado, bem feito e sabendo sua procedência e sem nenhum agrotóxico, para que essa energia que a gente não vê seja preservada. Aqui, por exemplo, é a comparação de um mesmo vegetal cozido. Muito cozido, ele perde uma boa parte dessa energia vital, porque uma das composições desse vegetal, que são principalmente as suas enzimas, com o calor excessivo, bom, não vou nem falar micro-ondas, porque micro-ondas é muito mais do que excessivo, mas um calor normal, por um tempo largo, essa energia começa a se esvair. Uma flor na natureza, por exemplo, se você faz ela linkada ainda às raízes, viva, não colhida, olha a quantidade de energia que ela emana. E isso a fotografia Kirlian nos é capaz de mostrar. Aqui você tem a comparação de duas laranjas, uma que cresceu, foi produzida orgânica ou biológica. E aí, ao lado à direita, vocês estão vendo que ela perde uma grande parte dessa sua energia vital quando ela é crescida, seja com pesticida ou de uma forma, digamos assim, mais industrializada. Não é muito natural, seria um cultivo intensivo e quase que de monocultura. Então, essa diferença energética que vocês estão vendo aí é uma diferença em função somente da maneira de cultivo. Bom, depois nós temos também o Dr. Edward Bach, que a história dele é muito interessante. Ele também era médico inglês e que um dia resolveu: eu não quero mais saber de ficar na cidade, eu vou para o campo e vou para o campo que eu quero olhar, observar, estudar as plantas. E largou tudo, largou o seu consultório, e acho que era em Londres, se não era, numa cidade muito importante, fatalmente devia ser Londres, e foi para o fanfon da campanha lá no fanfon da Inglaterra. E ali ele começou a estudar as plantas, e através do estudo que ele fez, que envolve muito da teoria das assinaturas, ele trouxe para nós a informação dos florais de Bach, aonde a informação é feita de uma maneira tão simples que qualquer um de nós, se tivéssemos todas essas plantas no nosso quintal, num jardim, ou num parque, num lugar preservado, nós poderíamos fazer facilmente esse floral, porque é a impregnação dessas flores numa água, numa tigela de cristal, de vidro não serve. E, claro, a qualidade da água é extremamente importante nesse momento para que a gente possa ter a qualidade dessa energia que vocês acabaram de ver ali, nesses slides que eu mostrei, retirado para a água desse vegetal, porque a água tem essa capacidade de imprimir em si, na sua estrutura tridimensional,
toda a informação que aquela planta pode nos trazer. E mais recentemente, o professor Masaru Emoto, ele estudou a água de uma maneira interessantíssima que até então ninguém tinha feito. Esse professor, de uma inteligência realmente muito sagaz, e que desencarnou agora em 2014, foi uma pena para nós tê-lo perdido, mas o filho dele continua os estudos do pai e já tem feito coisas bem interessantes, já tem publicado muita coisa. Mas o Dr. Masaru Emoto, ele fez o seguinte, ele colocou vários tipos da mesma água em diversas garrafas e submeteu essas garrafas a experimentos extremamente interessantes. Oi, filho. Antes de colocar a água para ser rapidamente congelada. E esse fato de ter congelado a água favorece uma cristalização muito grande. Oi, filho. Graciê, querida, corta seu microfone, por favor. Então, essas garrafas, ele colocou pessoas para um grupo em cima de uma garrafa para fazer orações. Um outro grupo em cima de outra garrafa para fazer pedidos ou lançar palavras das mais variadas possíveis. Por exemplo, palavras de alento, por exemplo, amor, carinho, amizade e outras palavras ofensivas. Eu te odeio, eu não gosto de você, ou coisas dessa natureza, com energia aí bastante negativa. E depois ele levou essas garrafas para uma câmara de refrigeração muito rara, especial, também não é uma câmara de refrigeração comum. Fez um processo de criogenia adaptado de forma diferenciada. E ele obteve essas fotos que vocês estão vendo aí, que nós vamos então olhar aqui na sequência. Então eu quero mostrar aqui para vocês, por exemplo, aqui eu passei antes da hora, desculpem que eu encostei aqui. Então, vocês vejam, a palavra anjo, nessa primeira foto, fez uma cristalização em forma de círculo de cristais nessa água. Ou seja, você tem uma estrutura tridimensional parecida com aquela imagem que eu mostrei no início da nossa conversa. Depois a palavra paz. Depois a palavra espírito. Olhem esse quarto resultado, como a água se transformou numa massa disforme quando foi dito eu não gosto de você, eu tenho ódio de você, raiva, ou qualquer coisa, você me dá nojo, qualquer coisa parecida com isso. Ou quando a gente ofende a água, você diz sua besta, seu que for, you fool. Depois, abaixo, por exemplo, ali embaixo da Angel, né, a segunda linha à esquerda, vocês estão vendo aí uma água que foi submetida a diversos tipos de músicas. Esse daí foi uma música de Johann Sebastian Bach, não é o Dr. Bach lá, é outro, né, que fez essa cristalização quase que perfeita da estrutura tridimensional de uma água pura, cristalina e energeticamente pura. Ela não precisa ser só quimicamente pura, a água também tem que ser energeticamente pura. Ali a música Imagine, do John Lennon, a música Amazing Grace. Mostraram fotos de golfinhos para a água, colocaram na garrafa. Foram vários os experimentos. Isso aqui é um resumo muito pequeno. E a foto de uma flor de lótus, com outras flores, etc, etc. Isso aqui é um pequeno resultado. Depois ele também pegou águas de origem naturais. Então aqui, por exemplo, ele pegou do lago, esse super lago poluído no Japão, que tem uma estrutura bizarra, a gente não sabe o que é aquilo, quando ele fez esse processo de criogenia.
Essa segunda foto é o que se obteve da água desse rio que passa através de várias grandes cidades e no Japão também. Olha esse cristal, esse terceiro, quase que perfeito, através da música de Bach que a gente viu na foto menorzinha no slide anterior. Uma música de metal, rock metálico, né, de heavy metal, rock, né? O que faz com a água? Aqui é uma represa de Fujiwara antes de se oferecerem a esta água uma oração. Então, aqui vocês estão vendo antes. E à direita, a última foto, é essa mesma água depois da oração. O que aconteceu? A energia dessa água, a frequência dessa água, a vibração, como vocês quiserem chamar, foi completamente alterada somente pelo processo da oração. Agora, antes de mais nada, eu quero perguntar para vocês o seguinte: a gente estudou lá no primário que o nosso corpo é feito de no mínimo 70% a 80% de água. Portanto, imaginem a quantidade de pensamentos que passam pelas nossas cabeças 24 horas por dia. Imaginemos e façamos uma análise daquilo que sentimos, das nossas emoções. Isso tudo está percorrendo o nosso corpo, que é quase 80% de água. As palavras que proferimos, vamos dizer, a energia que colocamos nessas palavras. Às vezes até falamos palavras muito bonitas, mas a energia por trás delas não é tão bonita assim. E isso tem um impacto, antes de impactar o nosso interlocutor, nos impacta, porque nós estamos vibrando. Se vocês colocarem a mão nos pulmões, na caixa torácica, Evelise, corta seu microfone, por favor, querida. Se você colocar a mão na caixa torácica enquanto você fala, você vai ver como vibra, porque o ar está vibrando aqui. E a energia, então, ela sai através desse ar que a gente expulsa, e essa energia das nossas palavras estão em contato inicialmente com o nosso corpo. Vejam agora que eu trouxe importante essa foto para que a gente veja a qualidade da água da torneira. Então, antes que vocês possam ter essa dúvida ou me perguntem, escuta, Lucinha, o que você acha da água de torneira? Então, tá aí a resposta. Nós temos 10 minutos e eu vou dizer a vocês, por favor, a hora que cair aqui a conexão, por gentileza, esperemos 1 minuto e retornemos no mesmo link que está aí para vocês, tá bem? Então é só entrar no mesmo link e a gente continua. Eu aguardo todos e a gente continua. Voltem, por favor, para a gente poder terminar o nosso workshop. Bom, pegaram essa mesma água dessa cidade, desse bairro lá de Tóquio, e fizeram uma espécie de meditação, oração, mantra, né? Que é Chi, Soul and Spirit. Então, olha a diferença. Então, o fato da gente ter um momento para a gente em que façamos uma oração, uma meditação, um momento de reflexão, interiorização e elevar o nosso pensamento ao Criador, ao cosmos, ao universo, ao que vocês quiserem, já faz uma já faz uma mudança energética em todo o nosso corpo, em toda a nossa estrutura celular e também bioquímica. Tá aí a prova que eu estou trazendo para vocês. Jacques Benveniste foi o primeiro pesquisador que trabalhava num laboratório do CNRS, que é é o órgão de pesquisa do governo francês, quando, sem querer, estudando uma coisa completamente separada e diferente, ele comprovou a teoria da memória da água. E por conta disso, ele teve a sua carreira destruída passo a passo. Passou de um laboratório que ele tinha de 400 metros quadrados para uma garagem, então tiraram-no desse local, puseram-no numa garagem, até que ele
não tinha mais como, porque não tinha mais dinheiro, financiamento, ele não tinha mais nada, porque ele insistiu, ele fez toda esse percurso para publicar esse trabalho. Esse trabalho foi ridicularizado, depois foi dito para que ele retirasse da Nature, foi publicado na Nature esse trabalho, e ele recebeu no laboratório dele 3 pessoas que foram verificar se aquilo era realmente verdade ou não, mas já foram com a tarefa para ridicularizá-lo e desmentir os seus resultados, e muito tempo depois ficou realmente provado que o trabalho dele era certo, correto e perfeito. Mas quando alguns resultados entram em conflito com interesses maiores, o que acontece é o que aconteceu com vários desses cientistas que não aceitaram se dobrar aos interesses maiores. E ele explica essa história nesse livro, A Minha Verdade sobre a Memória da Água. Na verdade, quem escreveu esse livro não foi ele fez tipo um diário. E os filhos dele, depois que ele desencarnou, fizeram uma compilação de tudo que ele escreveu sobre esse período em que ele foi colocado no ostracismo e lançaram esse livro, que é realmente um livro que é fantástico. Depois, o professor Luc Montagnier, que tem uma obra que é fantástica, que é esse livro aqui, Os Combates da Vida, aonde ele diz que melhor do que curar é prevenir. Não só eu sou 100% de acordo com isso que ele diz, mas eu também acho que as pessoas deveriam entender que a responsabilidade da nossa saúde é nossa. E a responsabilidade da nossa saúde sendo nossa, ela passa pelo conhecimento. A gente não pode passar ao largo das explicações, dos conhecimentos. Infelizmente, a gente tem que saber um pouquinho de tudo. Não muito, porque não tem como a gente dar conta, mas ter uma noção um pouquinho das coisas, para que a gente possa fazer as melhores escolhas para nós. E o Fritz Albert Popp, que é, para mim, o papa da física quântica aplicada à biologia, aplicada aos seres vivos, que foi quem trouxe para nós os conceitos de biorressonância e o conceito de biofótons, que são energias luminosas na forma de fótons que as nossas células colocam para fora. É uma comunicação que elas fazem entre si. Então, somos seres de luz, é o que ele disse, e eu estou 100% de acordo com o que ele fala e com o que ele diz. Somos esse ser que está aí. O nosso corpo é como se fosse uma roupa, né? Uma vestimenta. Nós somos isso que está aí. Aqui nessa foto que eu peguei estão representados mais do que os 7 conhecidos ou mais importantes chakras, porque é importante que saibamos que temos vários, não são só 7. Temos esse dito 8º, né, que é esse chakra fora do nosso corpo, que é exatamente onde fazemos essa conexão com o cosmos, além do chakra coronário. Então, mais uma vez, a água também tem os seus chakras, ela também tem a sua forma energética mais poderosa, como também tem a sua forma energética mais pobre, em função da substância, em função da memória, em função da informação que ela carrega. Então, é extremamente importante que tenhamos essa interação da boa água com o nosso corpo. Então, o que todos esses pesquisadores têm em comum nos seus trabalhos científicos? Toda informação está encriptada na água. Então, a água, meus queridos, é muito importante na nossa vida. E aí, antes de mais nada, também temos que saber que a água que consumimos ou a água que vamos proceder a uma formação ou uma preparação medicamentosa, homeopática
de florais e de hidrolatos tem que ser a melhor possível que você puder arrumar. Falando rapidamente aqui, antes que caia, vai cair daqui a 2 minutos a nossa ligação, vamos ver se eu consigo terminar rapidamente, mostrar para vocês o que é um processo de reciclagem de água dentro das municipalidades, isso é do mundo inteiro. Umas exceções, alguns melhores que os outros, mas a grande maioria é o mesmo sistema. Então, você tem o uso da água no seu local de trabalho, na sua moradia, seja onde for, que veio da chuva, que caiu no rio, que veio para uma represa, foi coletada numa estação de tratamento, ela vai bombear para a tua casa e depois ela vai ou diretamente para quando sem tratamento, ou ela vai sofrer um tratamento, que vocês estão vendo ali, onde que está aquela Sewage Treatment Plant, que o tratamento tem várias etapas, como vocês estão vendo aqui, começa pela clarificação, desinfecção, bota cloro, depois retira o resíduo, o caminhão vai levar esse resíduo para fazer, sei lá o quê, uma reciclagem, depois tem a filtração e uma série de processos, eu não vou discutir isso aqui, mas esse, por exemplo, é o aspecto de uma usina de tratamento de água usada na Virgínia. Então, eu vou dizer para vocês que o processo, vamos dizer, a gente economizar água é quase que uma obrigação, porque a água que sai da torneira e vai para a reciclagem, ela entra numa piscina igualzinha a essa. Então, antes de mais nada, a economia da água é até para que ela não polua, porque ela vai diretamente para isso aí. Gente, vai cair aqui e eu vou voltar com vocês, então, daqui a pouco, tá? Aqui alguns tanques desse de reciclagem, a água tem sempre essa aparência, e aonde esse homem está limpando ali, ó, é onde que a água já foi previamente limpa, ela está passando por uma segunda etapa para essa limpeza. E o tratamento mais completo que eu vi foi um sistema de ultrafiltração na Europa, na cidade de Angers, na França, que eu visitei, que foi onde eu morei. E uma das poucas cidades na Europa que faz esse tipo de tratamento, que é muito mais econômico, mas é muito mais caro para a cidade manter uma estação de tratamento como essa, mas ela é mais ecológica. Então, só recuperando aqui onde a gente parou, essa parte desse tratamento é um tratamento, vamos dizer, de primeiro mundo, e que nenhum reagente químico é utilizado. É feito através de membranas, um sistema de ultrafiltração, mas essas membranas são caríssimas, é um sistema que realmente são pouquíssimos países e pouquíssimas cidades que tiveram a coragem de fazer esse sistema. Bom, daí vocês estão vendo a água quando ela entra numa estação de tratamento e quando ela sai. Uma das coisas que a gente pode ver, claro, é que o sólido... Você não está compartilhando a tela. Ah, não? Não. Ah, desculpa, bem que eu estou vendo, que eu não estou vendo vocês, falei, tem alguma coisa errada. É esse aqui, né? Então, espera, vamos lá. Obrigada, Renata. Ô, Renata, sem você, minha nega, eu não sou ninguém. Estão vendo aí? Tá? Sim, está agora. Obrigada. Agora sim? Obrigada. Então, o que a gente pode ver nessa foto, que fica nítido, é que todos os sólidos dissolvidos, as partículas que fazem a água turva, elas foram retiradas. Mas a coisa mais importante essa água não tem, que é a energia. Ela não tem essa água, ela não tem essa energia. Então, uma água da torneira, ela pode até estar limpa, como está essa aqui. Mas a tal da energia que eu mostrei para vocês na foto Kirlian, aqui, se você for fazer uma foto Kirlian, ela vai aparecer muito fraca, uma luminosidade muito fraca, porque não tem essa energia, porque o próprio processo químico tira toda essa energia. Quais são, então, os melhores filtros e energizadores?
o maior energizador da natureza para o nosso corpo, para a água e para o planeta é o Sol. Então, a água encanada, ela não tem essa particularidade, ela não tem essa capacidade. E quais são os melhores filtros? A terra. Então, essa água também não passou por esse processo natural. Ela não é uma água de lençol freático, ela não é uma água isenta desses problemas. Essa água pode até ser isenta de toxinas, mas ela não tem energia, tá bem? Agora nós vamos entrar numa parte que são fotos que eu fiz dos processos que eu fiz de destilação, e eu estou trazendo o que eu fiz porque eu fiz no equipamento que foi feito à mão aqui em Portugal por pessoas que ainda detêm esse conhecimento de destilação. Esse destilador, ele é adaptado porque é um destilador que é feito para outras atividades, né? Mas ele é adaptado para se fazer extração desses óleos essenciais. E aqui eu estou mostrando para vocês uma foto. Luciana, tem alguém pedindo para entrar. Ah, mentira! Tem, é a Simone. Mas eu não botei, eu tirei a sala de espera. Obrigada, Renata. Mas deixa eu olhar aqui, peraí. Vê se ela está lá. Ih, meu Deus, que servidor é esse que tá biruta aqui? Deixa eu fechar aqui, porque pode estar dando algum erro. Obrigada, Renata. Deixa eu dar uma olhada. Tá. Olá. A Simone está esperando lá um tempão, coitada. Foi bom que você falou, Renata. Muito obrigada. Bom, então, voltando no nosso trabalhinho aqui. Obrigada. Ou me desculpe, que eu nem vi que você estava ali, eu tinha desabilitado a sala. Tá bem, querida? Me desculpe. Tá tudo bem. Vamos lá. Tá ótimo. Então, vamos continuar. Obrigada. Qualquer coisa, manda mensagem aí, tá bem? Bom, então esse aqui é a cenoura selvagem que tem no Algarve demais. E quando eu vi, eu falei, eu vou esperar o momento certo para fazer a colheita, para fazer a destilação. Bom, então aqui vocês estão vendo o aparelho de destilação, que é um aparelho que foi feito manualmente com cobre e que é um conhecimento, vamos dizer, bem ancestral, que está sendo resgatado aqui nessa região. Então, esse pescoço que vocês estão vendo aí é a adaptação para ser feita essa destilação de óleos essenciais. Tem a bacia ali, vamos chamar aí o pinico, né? Vou brincar agora, falar com vocês, falar que é o pinico, onde que a gente coloca a solução, a água. O pescoço é essa parte intermediária, que é esse cilindro, onde você coloca aquelas plantas que vocês viram. O capacete é exatamente aonde que a água vai ferver, aí nessa parte inferior. O vapor vai subir, vai retirar os constituintes desta planta que você colocou ali, vai fazer essa viagem através desse tubo, vai refrigerar nesse refrigerador que vocês estão vendo ali à base de água corrente, e nesse tubo que está descendo ali para frente, a partir desse tubo desse balde de refrigeração ali, eu estou falando em termos bem simples para vocês poderem entender, nós vamos obter a água da destilação que vai sair com os princípios ativos da planta. Nós vamos ter ali as duas coisas, o óleo essencial e o hidrolato. Então, o hidrolato é parte do processo da destilação de óleos essenciais em que você fez o mesmo processo. Então, é originário do mesmo processo. Agora, qual água que você vai botar ali naquela bacia que vai ser fervida e que vai vaporizar e vai passar a percolar pelas plantas? A melhor água que você tiver.
porque você viu a importância, já mostrei a importância da água para chegar nesse momento aqui, onde a gente vai começar a aquecer essa água, ela vai aumentando a temperatura até chegar aos 100 graus Celsius, onde começa a vaporização e começa a destilação. Então, está aqui, olha, a temperatura aí está em torno de 102 graus Celsius. Isso mesmo, 102 graus. E aqui você está vendo que eu estou recebendo essa água da destilação refrigerada dentro de um balão volumétrico. Na verdade, não é balão, desculpe. É um funil de separação, aonde a parte aquosa vai ficar dividida da parte oleosa. A grande maioria dos óleos essenciais é mais leve que a água, mas existem óleos essenciais que são mais pesados. São poucos, mas tem. Então, não é sempre, o óleo sempre fica em cima, não. Porque existem óleos com a densidade maior que a da água. Então, ele vai para baixo desse funil de decantação aí que vocês estão vendo, ou de separação. Então, ali atrás, vocês estão vendo, olha, as garrafas de água mineral que eu levei. Vocês estão vendo ali escondidinha. Então, a prova do crime está aparecendo ali. E aqui é um pequeno filminho dessa destilação acontecendo, onde você vai ver que depois, no funil de separação, você vai formando duas camadas. Em cima, bem suave, porque o rendimento do óleo essencial de cenoura é baixíssimo, é menos de 1%. Então, você vai ter um monte de hidrolato e muito menos óleo essencial. Então, eu estou aí recuperando, após a destilação ter terminado, o hidrolato em várias etapas, acumulando o óleo essencial que você já pode ver nesse funil de separação, você já está vendo ali, mais escurinho que a água. Esse é o óleo da cenoura, olha ali para você ver. E o óleo essencial é essa parte superior, nesse caso, que tem, claro, um pouquinho da borra que fica, isso depois você filtra, né? E sai isso tudo aí. Eu não filtrei porque esse óleo é para mim. E é um óleo comestível, a cenoura é comestível, então é um óleo que eu uso. O óleo de cenoura é extremamente regenerador de fígado e da pele. E o seu hidrolato, idem, porque eles são produzidos in loco, no mesmo processo. Tem algumas substâncias que são diferenciadas, porque algumas não são solúveis em água, então estão presentes no óleo essencial. E outras que, ao contrário, não são solúveis em óleo, são solúveis em água, e vão para o hidrolato e não estão presentes no óleo essencial. Mas, de uma maneira geral, as propriedades, isso nós vamos ver daqui a pouco, as propriedades são mais ou menos semelhantes do hidrolato e do óleo essencial, porque são produzidos nesse mesmo processo. Então, está aí esse aí é um segundo dia, essa é uma segunda destilação. Nesse dia eu fiz destilação do funcho, onde o rendimento é muito maior. Essa foto, infelizmente, focou o fundo e não focou aí o funil de separação, mas vocês estão vendo que o rendimento é muito maior. O mesmo aparelho, a mesma quantidade de planta, eu consegui, para a cenoura, em 2 destilações, 5 mililitros. Para o funcho, eu consegui, para a mesma quantidade de planta, 2 destilações, 15 mililitros. Então, é 3 vezes maior o rendimento do funcho. E vocês estão vendo a planta aí atrás, olha o funcho aí, ó. É esses raminhos aí que parecem esses bambuzinhos pequenininhos, esse é o funcho. Então, o funcho é mato, eu catei ali, enchi o troço e não precisei ir muito longe. Bom, então esse livro, como eu falei para vocês no início da nossa palestra, ele está previsto para o lançamento 2021 ou 2022.
pela editora Laslo. Eu estou trabalhando o contrato desse livro para trazê-lo para o Brasil e para Portugal, né, para a gente ter esse acesso. E a Lídia Bosson, ela tem vários livros que ela fala, mas esse de hidrolaterapia, inclusive, depois eu vou mostrar para vocês. Esse livro que ela escreveu é um livro que tem, por exemplo, eu trouxe para vocês o scan do livro. Por quê? Para vocês verem o original, como é que ele é. Então, vamos falar, por exemplo, o hidrolato da camomila romana ou camomila nobre. Então, ela fala, por exemplo, a camomila romana é conhecida como a planta para acalmar. A pessoa quer ficar zen, é camomila romana. Infelizmente, o rendimento dessa planta também é muito baixo. E como é uma extração das flores, é um óleo essencial muito caro. Eu reconheço, sei que é. Porque o rendimento é baixíssimo e é só das flores que você faz. Então, você tem que ter um caminhão de flores para poder conseguir 1 litro de óleo essencial, ou até 2, 10 caminhões, sei lá quanto é que é. É uma quantidade absurda. Porém, aqui ela não fala do óleo essencial. Aqui esse livro fala do hidrolato. E nós vamos fazer na sequência uma comparação entre o hidrolato e o óleo essencial para a gente ver se tem grandes diferenças. Vocês vão ver que não tem. Então, principalmente, o hidrolato pode ser usado para bebês. O hidrolato pode ser usado para, inclusive, utilizar nos mamilos da mamãe que dá de mamar para o seu bebê, sabe? Inclusive para que o bebê não tenha cólicas, não tenha problemas intestinais. Pode ser vaporizado no quarto do bebê e são raríssimos aquelas substâncias, principalmente óleos essenciais, indicados para bebê. Mas o hidrolato não tem nenhuma contraindicação para ninguém. Então, inclusive, por exemplo, para acalmar quando começam a nascer os dentinhos, aqui não ficou tão bom, vocês me desculpem, mas depois é que eu vi, porque também ia me estragar o livro inteiro, né? Tem que abrir demais, mas eu já vou falar aqui para vocês a parte que é importante. Então, esse livro aborda a origem da planta, como ela era usada pelos gregos, pelos romanos, pelos egípcios, dependendo da época. Mas aqui nessa página que vocês estão vendo, propriedades energéticas ou psicoemocionais. Então, é muito interessante e extremamente importante a gente saber as características químicas da planta. Mas mais importante para você ter uma noção do que aquele óleo é capaz de fazer, são as propriedades energéticas que aquela planta carrega. Porque essas propriedades energéticas, nós vimos lá na frente, que são trazidas para a água. A memória da água capta essa energia. Nós vimos lá na homeopatia, nos produtos homeopáticos, no floral de Bach, que a partir na homeopatia de 12CH não tem matéria nenhuma. E o floral de Bach não tem matéria nenhuma, nunca teve. É uma extração energética que utiliza a luz do sol e que passa por aquela flor e que transmite para a água aquela energia que a flor se libera, que ela deixa passar, que ela deixa sair. Então, essa energia, o óleo essencial tem também, não é negligenciável, mas é diferente dessa, porque a hidrolaterapia é água. Vocês entenderam? Então, tem a energia do óleo essencial, evidente que tem, e muito potente, mas do hidrolato, essas propriedades energéticas e psicoemocionais são complementares ao óleo essencial. Nesse caso aqui, por exemplo, é um remédio anti-vata. Vata é dos temperamentos que a medicina ayurvédica fala. Então, é a vata, pita e kapha. Então, a medicina ayurvédica trata esse tipo de temperamento. O anti-vata é exatamente aquela pessoa muito agitada, aquela criança muito agitada, que a medicina botou um rótulo e bota remédio, eu não vou nem falar o nome, que eu considero um palavrão, aquele nome daquele remédio,
que é quase que um crime dar um remédio daquele para a criança. Você tem hidrolatos de vegetais, de plantas, que tem nenhuma contraindicação e que podem ser usados de maneira racional, de maneira controlada, evidentemente. Mas, por exemplo, nesse caso aí, a camomila romana é a planta por excelência para esse tipo de problema. Então, ela diminui a bioenergia que cria agitação, as dores, a dificuldade. Agora não sei o que está escrito ali. A camomila romana, ela tira os nós do plexo solar. Então, às vezes, num choque emocional, numa situação que você recebe uma notícia ou um descontrole emocional que a pessoa tem, a pessoa sente aquele nó no estômago, né? Aí aquele nó no estômago é aquele resultado no físico desse descarrego emocional que você teve. Então, ali, o hidrolato da camomila romana é fantástico. Eu, por exemplo, coloco na minha jarra de água que eu vou tomar durante o dia, 1 litro, 1,5 litro, que eu vou tomar ali de manhã, ou seja lá o que for, coloco uma colher de sopa do hidrolato desses duas plantas que eu mesma fiz para mim. Tem que ser uma colher de sopa, porque o hidrolato verdadeiro é tão concentrado que se você tomar puro, você não consegue, porque é fortíssimo, é muito concentrado. E uma colher de sopa já num litro já está mais do que suficiente. E o do funcho, maravilhoso, por exemplo, para digestão. Por exemplo, estou dando um exemplo do que eu fiz para vocês. Então, por exemplo, voltando aqui para o hidrolato da camomila romana, libera o julgamento, aquela pessoa que tem um espírito muito crítico, entendeu? Porque vai trazer o centro dessa energia dessa pessoa para o coração, para o chakra cardíaco, e tira um pouco do mental, né? O Vata é uma pessoa muito mental e muito agitada. Então, o hidrolato de camomila romana pode igualmente moderar o espírito perfeccionista que a pessoa tem, por exemplo, de querer controlar tudo, controlar a sua vida, controlar tudo, controlar. Então, é muito importante. Bom, aí depois são as propriedades e indicações terapêuticas que ela apresenta, que é analgésico, anti-inflamatório, para cólicas, dores menstruais, dores de cabeça, que são aquele tipo de enxaqueca, né, mais pesadas, nevralgias, úlceras gástricas, espasmos intestinais, aí vem calmante, anti-inflamatório, também inflamação dos olhos, etc, etc, e várias sugestões que ela coloca, e também conselhos culinários. Então, 1 a 2 colheres de café, de hidrolato, por exemplo, no leite de amêndoa, de arroz, o leite de vaca, o leite de carneiro. Então, aqui são algumas sugestões que ela faz para conselhos culinários. Como o hidrolato não tem nenhuma contraindicação, é para os bebês também. Bom, tirando aqui do livro da Débora Edison, que a editora Laszlo já lançou aí no Brasil, que chama-se A Cura Vibracional em português, a mesma planta, só que aqui é óleo essencial, não é hidrolato. Então, você pode ver aqui, olha aqui, o desenvolvimento e o resultado de uma cura vibracional, ou seja, energética. Ele aumenta o sentimento de paz, gera preferencialmente o amor e tenta tirar um pouco o sentimento de autodepreciação, de solidão, abandono e tristeza. Depois, a energética do óleo. Então, é o óleo que faz lembrar a vovó, aquele carinho da vovó, aquele amor da vovó, não é? Então, ela fala dessa energia de uma maneira que é o óleo essencial, que ajuda nas terapias, por exemplo, de regressão, porque ela faz surgir as lembranças calmamente.
No plano físico, age sobre o sistema nervoso. Pronto. Então, está aí a linha de interação, que ela é um sedativo, ela acalma, ela libera as inflamações, ela faz com que a pessoa se libere também dos problemas ligados à realidade presente, que você não quer mais. O óleo de camomila também dilata o fígado sutil etérico, ou seja, a energia do fígado, e libera a cólera estocada, a cólera que você guardou e que o fígado etérico, no caso o corpo sutil, né, que guarda essa energia, calmamente a camomila, o óleo essencial vai liberando. Bom, também melhora a sensação de abandono, reconforta, compreende a verdade sobre a imortalidade e etc, etc, etc. Tá? Também faz transformação. Bom, então vocês estão vendo que existe uma linha entre as propriedades do óleo essencial e do hidrolato. Eu trouxe essa planta porque essa planta é dessa região aqui da Península Ibérica, é uma praga, vamos dizer assim, é uma praga. Aonde pega fogo, depois essa planta vem com muita força. Mas é uma planta que tem uma força incrível. Chama aqui em Portugal de esteva, e aí no Brasil e no resto da Europa de cisto. No livro da Lídia, ela fala sobre essa planta, que é aquela flor que vocês estão vendo mal aí, mas dá para ver um pouquinho, é aquela flor que é toda amarrotadinha, e cuja resina extraída de maneira diferenciada é o ládano, é o lábidano, que era usado na antiguidade aqui no Oriente, no Egito, etc, etc. Então, é uma planta que fornece 3 produtos. Ela fornece o hidrolato, ela fornece o óleo essencial e, de uma outra forma de extração, fornece a resina, que é o lábidano. Então, olha lá, usado já pelos egípcios e pelos hebreus. Então, o que nós temos? Essa parte destilada aqui em Portugal é feita das flores e das folhas. Então, as propriedades energéticas. Tanto faz o óleo essencial quanto o hidrolato, o cisto é uma planta que ajuda a reconhecer de onde vêm os mecanismos que fazem com que tenhamos tendência sempre a reagir de maneira idêntica face aos obstáculos. Então, essa é a propriedade energética mais marcante. Claro que existem outras, né? Então, é necessário que imaginemos o nível dos corpos sutis, que temos ali feridas que continuam a sangrar e que fazem com que, não importa os nossos esforços e o trabalho em torno de nós que nós façamos, continuemos a ter os mesmos hábitos mentais e psicoemocionais. Então, o cisto é uma planta especialíssima e eu acho fantástica. Isso é uma das coisas. Ela tem 1001 utilidades. Ela é melhor, aliás, 1002, ela é melhor do que o bombril. Por essa razão, o cisto age profundamente na raiz, na fonte do problema, contornando o mental. Então, o nosso juiz lá, o mental, que tudo bloqueia, que tudo, o cisto faz com que a gente bypasse esse comando, esse soldado que está ali, que é o nosso mental, e que age sem a gente ter consciência, sem a gente ter esse controle. Então, ele dissolve os bloqueios profundos. Então, é importante se fazer uma cura de hidrolato de cisto, por exemplo, por 40 dias, combinando com hidrolato de xixo. Bom, o xixo eu não trouxe aqui para a gente ver, mas olha que propriedade energética e psicoemocional especialíssima. Acho que hoje todo mundo tem esse tipo de bloqueio. Se eu falei blocagem, vocês desculpem que eu estava lendo ali. Propriedades e indicações terapêuticas. Então, bactericida, virucida, homeostático, adstringente, antisséptico,
Ele fecha e cicatriza feridas, então acnes, pele asfixiada, rugas, poros dilatados. Ele é neurotônico, ele também ajuda no estresse, hábitos autodestrutivos. Então, sinceramente, é fantástico. Além de trabalhar na endometriose, ai meu Deus, já está acabando o tempo, eu estou falando de novo aqui a beça. Regras hemorrágicas. E se a gente tem tendência a discutir os mesmos assuntos em reuniões de trabalho, por exemplo? Ou seja, é ficar remoendo naquele mesmo assunto. Bom, então, agora agarrou aqui, não consigo. O cedro do Atlas. Bom, no livro da Deborah Eidson sobre cura vibracional, não fala sobre o cisto, por isso eu não trouxe. É uma planta que é pouco conhecida e que eu estou fazendo maior propaganda porque eu sou apaixonada por essa planta. Bom, o cedro do Atlas é aquela árvore majestosa, é uma conífera que pode chegar a 40 metros. É uma árvore que dá um óleo essencial que é muito poderoso para aterrar, para dar força, para dar o drive, para dar o yang. Tá? Então, esse hidrolato combate a susceptibilidade, a fragilidade nervosa e ajuda a se afirmar com assertividade, sem adotar uma atitude defensiva. É exatamente isso, é aquele drive, aquele yang, sabe? E as propriedades ali, analgésicas, antiasmáticas, cardiotônicas, depurativas, cicatrizantes, neurotônicas, etc. Para queda de cabelo, para coceira, para dermatose do couro cabeludo, etc, etc, etc. Então, esse livro está falando um monte de coisa. Olha, para celulite, para problemas circulatórios, eczema, isso aqui é no aspecto físico. E a Deborah Eidson, no livro da cura vibracional, ela fala do cedro, que o cedro também, o óleo essencial, né? Falamos do hidrolato, agora aqui o óleo essencial, é a transformação. É a compreensão do amor espiritual. O odor do cedro evoca a imagem de uma peça quer dizer um local, um ambiente que tem várias portas, não é? Então, você não se sente emparedado, você não se sente fechado, ela abre, ela vai ter várias portas para você escolher. Dissipa as ilusões, dissipa também, por exemplo, essa dificuldade de retomar o contato com a nossa verdadeira realidade. É o aterramento. Então, é nesse momento, quando você aterra, você está centrado na sua realidade. E também a retirar e identificar os fantasmas criados dentro da nossa cabeça, dentro de qualquer situação. Aqui ela fala do aspecto amoroso, mas existem vários outros aspectos que criamos na nossa cabeça. Também equilibra o corpo sutil, liberando os nós de energia, permitindo essa energia de sair. Então, esses nós energéticos são situações que a gente tem que tirar. Esses nós são, inclusive, onde que os nossos meridianos energéticos não circulam muito bem. São energias estagnadas. E esse óleo, para ser utilizado para transformação, é sobre o meridiano dos rins, sabe? Então, por exemplo, contra problemas de medo, falta de confiança e outras coisas, o cedro é muito interessante. Bom, eu não trouxe todos para vocês, porque, claro, tem que deixar um pouquinho de suspense para quando esse livro for realmente traduzido aí para o Brasil, ou quando quem tiver oportunidade quiser lê-lo também no original. É um livro muito bem feito, tem uma diagramação muito bonita, que é raro nos livros aqui na Europa. E quero então deixar para vocês essa pequena informação, mas que dos 10%, 20% que eu falei dos hidrolatos, é muito mais importante a qualidade da água que nós consumimos